embolias, né? Esse coágulo ele pode parar em outros locais, rins, coração, olhos, né? Em qualquer lugar que seja irrigado por artérias, né? E causar embolias importantes. Então, realmente, pegando o problema no início, tratando e prevenindo, ainda é o melhor tratamento. Você evita todas essas coisas. Eu acho que quando a gente fala no Setembro Vermelho, não só em Setembro Vermelho, fala em prevenção cardiovascular, a gente tem que lembrar dos pacientes das consequências. Por isso que propositadamente eu fiz isso. Toda vez que eu vou fazer alguma palestra, alguma coisa, eu faço uma história da minha família mesmo, assim, para eles entenderem o que é a diferença de você prevenir ou não, né? Então a gente já falou aqui, ó, o paciente fez... Quantos pacientes a gente tem no consultório que não quer tratar, ou às vezes não acredita no tratamento, né? Ele fala, eu adoro essa frase, tá me intoxicando, doutor, você tá me dando muito remédio. Eu escuto isso assim, com muita frequência. Uhum. E às vezes não tem jeito, vai ter que tomar ali 8 medicações, enfim, dependendo do conjunto de comorbidades, chega aí até 10, 12 remédios, não tem jeito, né? E aí a gente precisa que a população entenda que o que a gente está fazendo não é tratar o número. A gente não quer que você tenha um AVC, não quer que você tenha um coração hipertrofiado, não quer que você tenha insuficiência cardíaca, né? E com um diagnóstico tão fácil, igual o Dr. Juliano já disse aqui, com esfigmomanômetro, uma pessoa treinada, a gente sabe quem é hipertenso e quem não é. Então tá bom. Então, início de tudo, a gente tem a hipertensão, o diagnóstico é com esfigmomanômetro, a gente ainda tem algumas curiosidades que eu acho interessante a gente falar, que é a hipertrofia do jaleco, hipertensão do jaleco branco e a hipertensão mascarada. O que é isso aí, doutor Juliano? Muito bom, muito boa colocação, Dário. A gente sabe que isso é muito comum, né? Começando pela hipertensão do avental branco, né, do jaleco branco, que vai afligir mais de 30% dos pacientes que procuram um consultório médico qualquer, não necessariamente do cardiologista, né? Essa é aquela pessoa que toda vez que vai aferir a pressão no ambiente hospitalar ou de clínica, a pressão está acima de 14/9, ou de 14 ou de 9, né? Vai medir fora, a pressão está boa, está 12, está 11, né? Ou então vai fazer um exame, que a gente tem alguns exames, alguns recursos para fazer, que é o mapeamento da pressão, é o mapa, né, que mede 24 horas. Temos a monitorização residencial, que também é um exame que pode ser feito, e nessas medidas a pressão está boa, está excelente, abaixo de 14/9, né, mais ou menos 12/8, que seria a pressão excelente. Então isso é comum demais, né? Existem essas pessoas, mas também existem as pessoas que têm o efeito do avental branco. A gente tem que lembrar isso também, né? Uhum. São pessoas que têm a pressão alta, elas têm níveis acima de 14/9 habitualmente, só que chegam no consultório, a pressão sobe mais ainda, né? Esse é o efeito do avental branco, que também tem relação. São duas coisas um pouquinho diferentes, mas que são parecidas na hora de você fazer o diagnóstico. Por isso que é muito importante, né? Principalmente se a pessoa tem esse tipo de comportamento, passar pela avaliação de um especialista, né? Um cardiologista que vai medir a pressão dela da maneira correta, vai escutar a história dela, né? A medida vai ter que ser feita, a gente já conversou, né? Vai ter que ser feita num ambiente tranquilo, a pessoa com a bexiga vazia, né? Sem ter tomado café ou se alimentado na última meia hora, sem ter feito esforço na última meia hora, né? Um ambiente de boa temperatura, sentada há mais de 5 minutos, a medida é feita em um braço, no outro, depois é repetida, então aí você tem com a medida correta, da maneira correta, com o aparelho correto, que o aparelho também tem que ser adequado, né, para o tamanho, né, do braço. Seu braço, a pessoa a massa um pouquinho maior, a gente tem que usar um aparelho maior, né, tudo isso tem que ser verificado. E a partir desse momento, se a pessoa tem níveis elevados, ela vai entrar numa estratificação para saber se ela tem esse efeito do avental branco ou a hipertensão do jaleco branco, né, que seria a hipertensão que só se eleva na presença de um profissional de saúde, seja clínica, seja consultório, né? Mas tem esse outro efeito, né, que você colocou para a gente, que são a hipertensão mascarada, né? Essa menos frequente, graças a Deus, né? Mas é que a pessoa chega no consultório ou na clínica, a pressão está boa, 12/8. Só que chega na rua, a pressão está 15, 16, 17. Essa é a hipertensão mascarada, né? Isso, para se dê o diagnóstico, a gente necessariamente precisa do mapa, aquele exame de 24 horas. Então, esse exame de 24 horas, o mapa, ele é muito, muito importante no diagnóstico da hipertensão, no diagnóstico dessas variáveis, né, da hipertensão do avental branco, do efeito do avental branco, da hipertensão mascarada, também no controle da pressão. Às vezes a pessoa não entende porque que vai fazer, para que a gente tenha
certeza se a medicação está fazendo bom efeito